Com certeza, você já sentiu ansiedade em algum momento de sua vida. Talvez antes de iniciarem um novo emprego ou antes de uma cirurgia. Mas algumas pessoas vivem com transtornos de ansiedade, que são muito mais constantes e graves do que os sentimentos normais de ansiedade ou nervosismo. Em torno de 33% da população adulta sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, o que é transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade pode ser definido como um estado de tensão e alerta diante de determinada situação, seja ela real ou imaginária. Pessoas com transtornos de ansiedade frequentemente experimentam sentimentos de medo excessivo, preocupação e pânico no dia a dia. Por exemplo, a pessoa pode estar fazendo compras no supermercado e de repente é acometida por uma onda de terror sem motivo algum. Sua frequência cardíaca dispara, sua respiração acelera e o corpo recebe cargas de adrenalina. Eventualmente, ela pode se acalmar, mas nem sempre os ataques são momentâneos como esse. Muitas vezes, o quadro é persistente e é difícil controlar os medos que afetam o dia a dia das pessoas. A ansiedade e os sintomas que a seguem, como problemas de concentração, fadiga e até mesmo problemas gastrointestinais, são muito difíceis de lidar. Como acontece com todas as doenças mentais, a ansiedade não é apenas uma reação exagerada ou uma fraqueza pessoal. É uma doença comprovada cientificamente e geralmente exibe condições muito difíceis de lidar. Estudos indicam que a ansiedade começa na amígdala, o chamado centro do medo do cérebro, onde as emoções são processadas. Então, os neurotransmissores alertam o sistema nervoso da doença percebida. É quando os músculos ficam tensos, a frequência cardíaca e a respiração aceleram e o fluxo sanguíneo é desviado dos órgãos abdominais em direção ao cérebro. Esta é a resposta de luta ou fuga do nosso corpo, ou seja, é a maneira de nos dizer que estamos em perigo. Esta resposta corporal é o que acontece sempre que alguém se sente em pânico. Mas um cérebro com transtorno de ansiedade experimenta algo um pouco diferente nos mecanismos neuroendócrino, neurotransmissor e neuroanatômico. Para simplificar, o cérebro dessas pessoas funciona de maneira diferente. Eles também parecem ter níveis de atividade desequilibrados em diferentes partes do cérebro, com mais atividade nos centros emocionais do que nos centros cognitivos superiores. Algumas dessas anormalidades são tão grandes que podem ser vistas em exames cerebrais. Embora as causas exatas dos transtornos de ansiedade não sejam totalmente compreendidas, existem várias coisas que podem aumentar o risco de desenvolver esses transtornos. Por exemplo, alguém que passou por um trauma grave tem grandes chances de desenvolver transtorno de ansiedade. Outros fatores podem ser genéticos, certos tipos de personalidade e outras condições pré-existentes também contribuem para o aparecimento dessa doença. Independentemente do que possa ter causado o transtorno de ansiedade, existem diversos quadros dessa doença, cada um com características específicas, e alguns dos tipos mais comuns de transtorno de ansiedade são: transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como TAG. São preocupações e medos constantes que distraem você de suas atividades do dia a dia. Você vive perturbado por um sentimento persistente de que algo ruim vai acontecer. Fobia. A fobia é um medo irreal ou exagerado de um objeto, atividade ou situação específica que na realidade apresenta pouco ou nenhum perigo. Transtorno do pânico. É caracterizado por repetidos ataques de pânico inesperados. Geralmente, quem tem ataques de pânico sente muito medo de ter o ataque novamente. Transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC. É caracterizado por pensamentos ou comportamentos indesejados, que parecem impossíveis de serem controlados. Muitas pessoas com transtornos de ansiedade passam a vida sem procurar tratamento, mas por piores que sejam as condições, elas são tratáveis. Benzodiazepínicos e antidepressivos são comumente usados para tratar a ansiedade. Conversar com um terapeuta também é muito útil. A terapia cognitivo-comportamental reduz a ansiedade, criando uma nova maneira de pensar, reagir e se comportar. Pessoas com transtornos de ansiedade são fortemente aconselhadas a evitar álcool, drogas e cafeína e a se exercitar regularmente. Outras técnicas, como meditação e yoga, podem ser eficazes na redução da ansiedade também. E lembre-se, não há vergonha em procurar ajuda para melhorar sua saúde mental. Você tem alguma dica ou truque para se acalmar quando se sente ansioso? Nos conte nos comentários aqui embaixo. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscreva em nosso canal para mais vídeos interessantes.